Boa tarde. Eu queria, antes de mais, agradecer ao SEC por nos ter acolhido durante este tempo e ter fomentado os nossos encontros e as nossas reuniões e as nossas discussões. E já agora agradecer aos colegas e, sobretudo, ao André, que é sempre o nosso pivô, o trabalho que tem feito. Portanto, eu vou centrar-me nos textos sarcófagos, que é assim. No Antigo Egito, para o Porto atingir o além e concretizar a sua transformação em arte, um espírito glorificado, era necessária a preparação antiga, que garantia que as várias dimensões constituintes do indivíduo, o pá, o cá, o corpo, o nome, eram preservadas. Estes preparativos incluíam um enterro, seguindo os rituais mortuários em local adequado para o corpo mumificado, uma capela de ofrendas e uma transição segura no além. Era, pois, necessário prover o morto, equipá-lo mágico e ritualmente para enfrentar a derradeira transição e escapar à segunda morte. Os textos dos sarcófagos fazem parte deste equipar mágico ritual. Teoricamente, tornavam-se efetivos pela recitação e tanto incluíam secções para serem recitadas durante o ritual de embalsamamento, no funeral e no cerimonial funerário subsequente, quanto secções para serem pronunciadas pelo próprio morto no além. Os mais antigos exemplos de textos sarcófagos podem ser encontrados na necrópole de Palat, no oásis de Alcarga, pelo final do Império Antigo, e estas formas começam então a ser pintadas predominantemente nos sarcófagos de oficiais e seus subordinados, daí a designação de textos de sarcófagos, mas também paredes de túmulos, máscaras de múmias, estelas, vasos de vísceras, canucos e até papiros. Portanto, geralmente considera-se que após as perturbações do primeiro período intermediário e com a erosão da autoridade central, os textos religiosos para a proteção do rei terão sido, portanto, sobretudo no 11º e 12º dinastias, apropriados, desenvolvidos e adaptados por particulares para a decoração dos seus sarcófagos de madeira, com o intuito de garantir uma sobrevivência eterna no além, semelhante à do rei. Sintomática desta adaptação, desta alteração, é o facto de o defunto passar a ser maioritariamente referenciado nestes textos na primeira pessoa do singular. São estes textos reutilizados e revistos, então, que constituem os textos de sarcófagos e as principais fontes são os locais de enterramento dos monarcas da 12ª dinastia, que se espraiam pelas duas terras, mas que se localizam especialmente no Médio Egito, particularmente Beni Hassan, Assiut, Elis, Mer e, sobretudo, Betcha, o cemitério de Hermópolis. E, embora se considere que estas fórmulas constituem um novo corpus, alguns textos das pirâmides são ainda integrados. Quer os textos das pirâmides, quer os textos de sarcófagos, contemplam níveis que se sobrepõem e que correm paralelos sobre o destino final do espírito, de subir ao céu e juntar-se à barca de Ré, ou que podia habitar no submundo com Osíris, sendo que esta última visão foi se tornando gradativamente dominante. De acordo com Orno, temas nos textos das pirâmides, tais como as bases materiais para a assistência no além, a proteção contra inimigos e perigos vários, o acesso ao ciclo solar e algumas formas de transformação permanecem importantes, enquanto outros são adicionados, como a possibilidade de reunião com os entes queridos e o monstro Apep ou Apópolis, que o João mencionou há bocado. Outros ainda são intensificados, como o julgamento dos mortos, Osíris e o seu domínio e o imaginário da criação. Existem cerca de 1185 fórmulas, na divisão estabelecida por debate na sua recolha. Algumas dispõem de várias atestações, enquanto outras estão registadas apenas no local. Encontram-se escritas em egípcio hieroglífico médio, clássico, apesar de remeterem propositadamente para o egípcio antigo, e não apresentam idiosincrasias regionais muito significativas. Geralmente a tinta vermelha é usada para enfatizar títulos e algumas secções, e as vinhetas são raramente utilizadas. Isto era só assim a introdução para o enquadramento dos textos sarcófagos, porque na verdade o que fizemos foi selecionar
atividade que é um workshop, uma oficina de trabalho, selecionar uma fórmula deste corpus para um exercício de close reading. Portanto, vamos pensar um bocadinho em conjunto sobre estas questões das cordas, numa fórmula específica dos textos sarcófagos. A fórmula 117 foi selecionada, faz parte do grupo de textos que trabalho na tese, já daria conveniente, mas contém alusões simbólicas que ecoam o tema genérico desta reunião e pareceu-nos suficientemente curta, não demasiado complexa depois de algumas leituras, mas saturada com alguma disseminação no Império Médio para servir de exemplo. Em toda a conceptualização funerária egípcia, a palavra ocupa um lugar central. E procurar compreender intimamente estas palavras é lançar uma ponte para a compreensão mais abrangente e aprofundada da mundividência egípcia. Contudo, os signos, enquanto entidades fluidas e produto de mentes humanas dentro de um contexto cultural específico, tornam difícil a sua leitura fora desse contexto. Mais ainda, quando estamos a abordar construções de redes simbólicas e texto de fundo mágico ritual e espaços míticos. Mas pese embora estas inevitáveis limitações, que se alinham muitas outras, não é? As dificuldades da documentação, de quadrados da documentação, o facto de os textos estarem rasurados, uma série de outras limitações, é um exercício científico que temos que ousar fazer. Não é? E, portanto, faremos aqui em conjunto assim, um pequeno exercício de interpretação da fórmula. Encontramos 5 versões desta fórmula. Uma de Assuã, 2 em Belém e 2 em Assiut. Vêm ali as localizações no mapa. Aquele, por acaso, o sarcófago da cardinalidade não está bem, mas eu digo-vos. O que se passa é que todas estas fórmulas, como podem ver ali na cardinalidade, estão inscritas na parte de trás do sarcófago. Geralmente, a parte de trás do sarcófago é aquela que contém os textos dedicados ao mundo dos mortos, digamos assim. Enquanto a parte de cá é o mundo dos vivos, sendo que este mundo dos mortos e o mundo dos vivos é sempre o mundo dos mortos, mas porque os mortos transfigurados são vivos. A ideia do além egípcio e da transfiguração no ar é esta, não é? Os mortos que vivem eternamente. Mas não voltam os corpos, não voltam cá, não é? Como se vê nos filmes. Portanto, Barguet classifica esta fórmula como a geografia do outro mundo. E, portanto, o que confirma, ou que é confirmado, aliás, por esta questão do seu registro na parte de trás do sarcófago. Nós analisaremos a versão S1C, da Assiut, é a primeira versão da recolha de facto, geralmente nestas coisas seguimos a primeira versão registada e cá está ela. Para a tradução, consultámos as obras que temos disponíveis dos textos de sarcófagos, Barguet, Faulkner e Carrier. E vamos primeiro só ler assim rapidamente e depois vamos deter-nos mais detalhadamente. Ó aquele que está sobre o seu arpão, que está à frente da corda Ep e que se assemelha ao seu irmão, que está no meio do Zerret, que carrega o fio de prumo e que desenrola a maete. Vem, coloca para mim esta corda Ep, ajusta para mim o fio de prumo sobre os postos do Zerret, conduz-me nos caminhos daquele cuja face está atrás dele, o que é Mamá, Maete e Deteste e Sefed, o superior dos que estão distantes, cujo coração livre é a Maete que os conduz aos deuses. E dito assim,
vocês percebem um pouco e eu sem olhar, também sem olharmos duas vezes e sem tentarmos desconstruir estas coisas, o simbolismo destas coisas também é difícil. E daí aquela questão também um bocado da perplexidade e das dificuldades quando nos confrontamos com textos desta natureza de há tantos milhares de anos atrás, o contexto não era o nosso. Mas começamos, portanto, Morto interpela alguém ou não vamos entrar aqui na questão da gramática, senão isso ia dificultar tudo, mas aquele que está sobre o seu arpão, que está à frente da corda F e que se assemelha ao seu irmão. Para já, ali a questão do arpão é problemática porque a palavra tanto pode... optou-se ali pela tradução literal do ideograma, mas também podia ser, por exemplo, singularidade. A palavra o a também designa o um e o singular. Portanto, poderia ser perfeitamente aquele que está sobre a sua singularidade, aquele que é... Não podia ser aquele que é um, porque tem lá a preposição, mas aquele que está sobre a sua singularidade, que está à frente, e este à frente é literalmente que está à cabeça, e portanto é a expressão que está em carrega da corda F e que se assemelha ao seu irmão. E agora vocês perguntam quem é esta divindade, de princípio, não sei. Também não é garantido que todos os egípcios soubessem. O Faulkner diz que, por exemplo, nas duas das versões omitiram completamente esta passagem, provavelmente porque se tinha tornado demasiado obscura para os próprios egípcios. Eu não vou tão longe, mas reconheço que a maior dificuldade nestes textos é muitas vezes tentarmos... o nosso espírito analítico quer sempre perceber todos os pormenores, queremos identificar tudo, queremos saber quem são, queremos o que fazem. E, portanto, é-nos difícil, às vezes, assumir que não dá. Não vamos conseguir objetivamente perceber ou encontrar, procuramos e nem sempre é possível. Passamos, portanto, continuamos a caracterização desta entidade e o que lhes é dito é que então este que está sobre o seu irmão, que está à frente da corda F, que se assemelha ao seu irmão, está no meio de Serret e carrega o fio de prumo e desenrola Maet. Para já aqui, Serret coloca um outro problema. Está Serret porque nós também não encontramos propriamente, não há um significado estabelecido para a palavra, ela só aparece neste contexto e quando só existe uma adaptação é muito difícil, ou o contexto é muito claro, ou é muito difícil perceber, ou pelo menos confirmar, puxando com outros contextos, o significado de uma palavra. O Carrier, por acaso, diz-nos que, ou traduz por uma cadeia métrica, portanto, uma fita métrica que serviria para a medição de terrenos agrícolas. Por acaso, neste caso, até dava jeito que fosse, e no contexto até faz sentido, mas não, quer dizer, sendo a única atestação e sem outros exemplos para cotejar, é difícil assumir completamente essa tradução. Mas carrega o fio de prumo e desenrola Maet. Esta Maet, agora já todos estão familiarizados com o conceito, porque entretanto o André e o João já falaram muito sobre o assunto. Neste caso dos textos funerários, a Maet tem todas aquelas implicações cósmicas e sociais e tudo mais. Geralmente está ali muito associada, ou melhor, é muito referida na sua dimensão
associada à condição do morto enquanto apto para passar o julgamento e para aceder à transfiguração. Portanto, para se transformar num ar. Geralmente, neste contexto da literatura funerária, tem sempre todas essas implicações, é um conceito compacto, portanto, tem sempre todas essas implicações, mas está muito associada a esta dimensão do julgamento e da transfiguração. Neste caso específico, nas questões da criação, mas neste caso, Maet, que aliás ali aparece como, se virem o determinativo em cima, esta Maet até aparece como uma deusa, como a deusa Maet, nem sequer aparece como um conceito. Na verdade, é provavelmente aqui uma corrupção da palavra Ma, que é uma corda guia, digamos assim, uma corda diretriz. E porquê? Porque, para já, temos o verbo pega primeiro, e o verbo significa desenrolar uma corda. Tanto que duas das versões, portanto, vimos que havia 5, em duas das versões, este verbo nem sequer tem o objeto, porque subentende que é desenrolar a corda. Portanto, isso contribui para a ideia de que ali Maet será, na verdade, talvez um má. E também existe uma outra passagem, que não é desta forma, que é de uma outra forma, em que aparece quer dizer, a formulação é muito semelhante e o que aparece é má, com o determinativo de corda, portanto, a tal corda guia ou corda diretriz. Portanto, esta entidade, que assim se caracteriza, esta divindade, que assim se caracteriza, portanto, que é, digamos, a responsável pelas cordas e pelos instrumentos, diz o morto vem, coloca para mim esta corda pronto, coloca ali, o der, não é na verdade o verbo colocar, mas também deve ser uma corrupção de ready. Pronto, ali der podia ser estabelecer, por exemplo, geralmente é repetir, mas podia ser estabelecer, mas pronto, vamos assumir que é um coloca para mim esta corda ajusta para mim o fio de prumo sobre os postes o zerete. Aquele ajusta é já uma relação com a corda má, que vos falei ali na relação com a Maet. Porquê? O que ajusta é põe direito. Põe direito é um causativo, portanto, faz com que fique direito. Para mim, o fio de prumo, faz sentido, não é? O fio de prumo, sobre os postes usarete. Estes postes usarete têm outra complicação, que é aquela palavra usarete, usaruto, por acaso, porque é um plural, mas tanto podem ser postes, no caso optamos por postes, mais adiante perceberão, mas podem ser também pescoços. Podem ser, o símbolo do user é um símbolo da força também, é um símbolo de força também. Mas vamos pelos postes, confiem em mim. Portanto, conduz-me nos caminhos daquele cuja face está atrás dele, e este conduz-me pode ser só um verbo de liderança, de conduzir, mas neste caso pode também significar a condução de um barco. Não é? Condução no sentido de manejar de um barco. E porquê é que nos dá jeito esta acessão, neste caso? Neste caso, parece-nos que é conduz-me nos caminhos daquele cuja face está atrás dele, porque este sim, aquele cuja face está atrás dele, é a designação mais comum do barqueiro celeste. Portanto, em princípio, se é o barqueiro celeste, ali a condução entenda-se, uma condução da barca. O barqueiro celeste, portanto, aquele cuja face está atrás dele, que ama Maet e detesta Isefet, que é o superior, portanto, o chefe que está acima,
dos que estão distantes e cujo coração, e, portanto, o coração que é a sede do pensamento e da vontade, é a Maet que os conduz aos deuses. Portanto, se virmos agora outra vez tudo do princípio, esperamos que há uma interpretação ou aquilo que está sobre o seu ecrã, a singularidade, que está encarregue da corda Et e que se assemelha ao seu irmão, que está no meio de Serret, que carrega o fio de prum, que desenrola Maet, Ma, corda guia, vem, coloca para mim esta corda Et, ajusta para mim o fio de prum sobre os postos de Zaret, conduz-me nos caminhos daquele cuja face está atrás dele, o que é uma Maet desta Isfet. Portanto, Isfet, vamos dizer agora assim, genericamente, é o contrário de Maet. O superior dos que estão distantes, cujo coração livre, é a Maet que os conduz aos deuses. E assim, devemos fazer assim, numa estrutura mais arrumadinha. Portanto, dos vários instrumentos mencionados, por nós sublinhados na fórmula, as cordas, sobretudo enquanto instrumentos de medição e portanto, instrumentos que permitem traçar a direito, digamos assim, são os elementos predominantes. Aliás, a importância das cordas nas atividades económicas básicas cotidianas, como a criação de gado, a educação e a construção, reflete-se desde logo numa presença muito relevante ao nível da escrita. Não esqueçamos que a escrita são as palavras de Deus. São amplamente usadas em fonemas e em ideogramas, portanto, são sido muito usadas na escrita hieroglífica. O motivo da orientação do morto no além é, portanto, nuclear nesta fórmula, entrelaçando-se com o tema da passagem, numa concepção de ordem como transição. A transfiguração num espírito bem-aventurado e a inclusão no ciclo solar emergem como metáforas da problematização do transcender da condição humana. Muitos são os perigos que se apresentam nesta transição, o que torna a semântica da orientação fundamental para a preparação do indivíduo que tem que percorrer o caminho certo, o caminho guiado, neste caso, por aquele que é a Maet desta Isfet, o barqueiro celeste. Isto porque o morto não é tirado para o além, não é? Morre, afasta a vida. Ele é conduzido até aos deuses numa viagem de caráter quase oficial, e, portanto, com máxima proteção contra os perigos que encontra. E como disse anteriormente, claro que esta proteção é dada por todos os preparativos que são feitos após a sua morte. Nesta forma em particular, auxiliada pelo barqueiro e pelas cordas, instrumentos de medição, para cumprir adequadamente esse percurso. Nesta linha, compreendemos também com maior profundidade o jogo entre Maet, a ordem, a verdade, a justiça, a condição de morto que permite aceder à transformação num espírito glorificado, e a tal Ma, a corda guia ou a corda diretriz, como já aflorámos quando estávamos a ver a passagem. Se lermos os últimos trechos da metáfora da corda diretriz, conjuga bem com a referência a Maet neste âmbito da metáfora da orientação. Portanto, aliás, no fundo, se nós disséssemos o superior dos que estão distantes, cujo coração é a Maet que os conduz aos deuses, ou disséssemos cujo coração é a corda que delimita ou que desenha, a corda que desenha à direita o caminho que conduz aos deuses, cabia perfeitamente. Portanto, compreende-se assim este jogo entre as duas ideias. Aliás, o verbo
pega aquele que discutimos anteriormente, que significa desenrolar uma corda, está também incluído numa composição idiomática, pega que significa honesto, relacionando de algum modo com o universo de Maet. Aliás, toda esta eu não tenho agora para vos escrever, mas vocês acreditam em mim quando eu vos digo que a forma como se escreve Maet ou como se apresenta o verbo ma, que é um verbo apresentar, oferecer, como vimos muito relacionado com a questão da oferta do culto de Maet, que o João mostrou, como o verbo ma, com um determinativo de perninhas, que significa movimento, andar, significa liderar, guiar, conduzir, dirigir, e ma, a tal corda guia. Portanto, relacionam muito, estão todas muito relacionadas, há pequenas variações na escrita das palavras, e em última análise conseguimos encontrar algum eixo de ligação entre a tal Maet, a justiça, com a condução, a orientação e com a corda, diretriz. Portanto, estão dentro do mesmo campo semântico, digamos assim, apesar de... Portanto, o transpor para o além egípcio destes objetos do cotidiano, as cordas profundamente conotadas com a noção de, neste caso, como vimos até agora, medir, o delinear a direito, mas também o cercar, o rodear, como vemos no caso das cartelas, por exemplo, na cartela se escrevem os nomes dos reis, não é? Nós vemos sempre a coisa estilizada, mas na verdade, assim, toda um risquinho só bonitinho, mas na verdade são duas cordas enroladas, não é? E portanto, o que está no interior dessas cordas, em princípio, será a totalidade, porque são duas, e portanto, duas é a totalidade. A totalidade do cosmos que é governado, digamos assim, pelo nome que está inscrito. Portanto, as cordas, neste sentido, neste contexto da literatura funerária, ganham uma acrescida funcionalidade simbólica. Mas estas acessões do cercar, do delimitar, do medir, não se restringem ao espaço. Abrangem também o tempo, porque o percurso do morto no além é de natureza espacial, enfim, claro, estamos a falar de num espaço concreto, mas espacial, mas também temporal. Pode-se o morto poderá, os destinos do morto, poderá ser juntar-se à barca solar e participar no ciclo solar. Não há nada mais que marque mais o tempo do que o ciclo solar. Portanto, rapidamente, já estou a ser castrado pela Maria, encontramos várias alusões, tentativas de tornar visível esta ideia das cordas que se associam a serpentes nos livros do além, nomeadamente no livro das portas, em que encontramos, por exemplo, uma serpente ou uma corda infinita, todas confundem-se, duplamente dobrada, que sai da garganta de Deus Aken e cujas horas são estrelas. Ou também, quando estrelas, as horas aparecem noutra vinheta, onde a corda é designada por a devoradora que produz as horas, transmitindo a ideia da continuidade do tempo. E o tempo também, enfim, muitas vezes, a própria ideia da serpente Ouroboros faz-nos logo pensar na noção de estabilidade do infinito associada a estes assuntos. Ainda no livro das portas, encontramos na quinta hora, em cima, os 12 deuses que carregam o tempo de vida no Ocidente, sob a forma de uma enorme serpente,
e cujo nome é Netui, dupla corda, representante indiscutível da divisão do tempo, no além, que media cada vida, mas também em baixo, no registro inferior, encontramos os que são designados por os que carregam uma corda de medição para repartição do espaço, sob a forma de propriedades, e do tempo, que são designados por aqueles que carregam a corda na guarda. Para terminar, as cordas, na sua dimensão simbólica de medição e de limitação, constituem verdadeiras metáforas de orientação do morto no caminho correto e na superação da transição através da sua transfiguração. E, portanto, centrando-nos na análise intertextual, seriam estas as reflexões que poderíamos levantar agora assim aqui, foi uma análise mais ou menos informal. Mas deixem-me só dizer mais uma coisinha, que é, esta fórmula vem na sequência de duas outras fórmulas, a fórmula 115 e a fórmula 116, esta é a 117. E essas outras duas fórmulas têm títulos, que esta não tem. E os títulos dizem-nos que é a fórmula para escavar um lago, plantar árvores e construir um túmulo na necrópole e a fórmula para construir o túmulo para um homem na necrópole. Portanto, com a informação adicional dos outros e o corpo do texto é muito semelhante. Portanto, estas referências, e se virmos agora novamente o texto, à luz da ideia de que há uma alusão efetiva à construção de um túmulo, já nos parece toda uma outra análise. Reparem, estes procedimentos eram os procedimentos, alguns dos procedimentos levados a cabo para a construção de um edifício. Portanto, eram esticadas cordas para marcar o chão, o espaço, não é? O plano, não sei isto não se abriu no plano. Essas cordas eram presas aos postes, quatro postes luzerete, que serviam efetivamente para fixar essas cordas. E temos aqui, por exemplo, os dois exemplos, o fio de prumo e um cordel, por exemplo, usado para desenhar os quadrados nos quais as decorações eram inscritas. Portanto, para desenhar de forma retilínea as linhas onde eram inscritas as decorações. Pronto. Então agora vamos começar com a questão da substituição, nem com as funções dos túmulos, mas deixo-vos aqui só com duas notas. Portanto, esta ideia da construção de um túmulo, ou da alusão à construção de um túmulo numa fórmula, tem muito a ver com aquela questão também, todos vocês sabem, a colocação dos objetos rituais funerários nos túmulos e a questão da magia da substituição, para garantir uma eternidade em que o morto esteja convenientemente provido. Este texto acaba por fazer parte desse contexto, ou seja, mesmo que o túmulo físico desmorone, mesmo que se rompam todos os laços da justiça conectiva e deixem de se fazer as ofrendas ao morto e tudo mais, fórmulas como a 117 garantem, magicamente, ao espírito bem-aventurado um local para a eternidade. E é isso.